A segunda técnica aqui que a gente tem é a chamada homogênea pobre, que é uma faixa intermediária, tá, de correção de combustível aqui. Então, essa aqui é uma técnica que ela usa, ela até aplica no Brasil. Ela trabalha com lambda pobre de 1,55, mais ou menos, tá? É mistura pobre, porque mistura magra é 1,07. É mais ou menos a região de mistura pobre máxima que um carro com injeção indireta consegue suportar. É um lambda 1,07. Tá? Com injeção indireta convencional. Abaixo de 1,07, o risco de quebra do motor ele é muito grande. Tá? Se numa situação de plena potência, o motor ele ficar mais do que 5 segundos com lambda, com sonda abaixo de uns 750 milivolts, ele não dura mais do que 5 segundos a plena potência. Então, se a sonda cair abaixo de 750 milivolts, acima de 5 segundos a plena potência, pode ter um risco iminente de quebra de motor. Então, aqui eu estou com um lambda 1,55, mas é porque a técnica do motor é diferente, a construção física, composição metálica dos componentes que estão em contato com essa mistura extremamente pobre ali, assentos de válvulas de admissão, toda essa região aí, ela aguenta essa condição. Então, se trabalha já com uma carga intermediária do motor, já rotações médias e cargas médias. A central vai cruzar tanto o sinal de borboleta, rotação e pressão de coletor. Ela vê todas essas variáveis e determina a carga. Aí ela sabe que ela pode habilitar já essa situação. E aí, nisso, ela consegue trabalhar com essas misturas intermediárias de lambda 1,55. Então, ela vai continuar ainda com o duto do coletor estrangulado para promover a aceleração, só que aí ela consegue fazer a injeção uns 300 graus antes de PMS. Isso aí a gente consegue visualizar na marcha lenta. Essa situação aqui, ela habilita na marcha lenta, ela consegue habilitar já. Tá? Essa fase de injeção, que é o que a maioria dos veículos nacionais, ela consegue comportar. Então, eu consigo ver quando que a central vai fazer essa injeção aí fácil. Claro que ela vai compensar aí pressão, porque ela não pode ficar trabalhando com a mistura muito pobre na situação de marcha lenta. Tá? Então, aí ela vai fazer essa compensação de volume de injeção, só que ela vai fazer essa injeção dentro desses 300 graus. Isso aqui, quase todas as montadoras adotam essa técnica de injeção aqui. Porque como ela está puxando o ar e ele está estrangulado, o turbilhonamento é muito grande. Então, eu faço a injeção para que ela consiga fazer uma mistura ideal. E aí, essa mistura ideal, ela vai dispersar na câmera, vai jogar na vela e ela queima, promovendo essa situação. Mas, mesmo assim, ainda numa condição de mistura extremamente pobre. Então, aquela primeira condição que era estratificado, estou falando o que o pessoal de montadora falou, que eu já conversei com muita gente. Olha, não habilita no Brasil devido às condições do combustível. Então, no Brasil é mais fácil habilitar homogêneo pobre, tá? Então, aí a gente tem, nessa condição de homogêneo pobre, essa situação. Ela faz a injeção perto dos 300 graus antes de chegar ao PMS, o ar está entrando, turbilhonando, o pistão está descendo, puxando o ar, ela joga gasolina. Essa turbulência com essa velocidade de ar entrando aí, ela vai fazer uma mistura bem ideal e vai jogar a gasolina na região da vela, existe a queima, aí que entra essa questão, o posicionamento ideal da vela, porque o próprio desenho do pistão vai jogar essa gasolina lá naquela região para ter uma queima. E eu não posso esquecer que, como eu estou trabalhando com mistura aqui bem pobre, parte da gasolina ela não vai colar na admissão. Então, eu vou tentar jogar a mistura o máximo aqui, eu vou formar um colchão de ar amortecendo a perda de calor. Por causa que, se esse calor fosse para as paredes do coletor, eu perco a energia térmica para empurrar o pistão para baixo. Então, se eu jogar a mistura na região da vela e ela queimar, a mistura que está pobre, que não tem gasolina, ela cria um amortecimento.
ela não deixa esse calor ser perdido nas paredes. Então, todo o calor vai ser empurrado, vai fazer com que o pistão seja empurrado para baixo com a máxima eficiência possível. Então, isso a injeção direta consegue proporcionar, que a injeção convencional não consegue. A última estratégia, a parte de homogênea, onde ela vai trabalhar com lambda 1, aí seria na região de cargas maiores e rotações maiores. Aí ela vai habilitar a segunda entrada do coletor. Aí abre os dois, abre o duto, aí o coletor vai dar toda a eficiência de aspiração que vai ter. Então, nessa aqui a gente consegue ver com o carro rodando, eu tenho dados com osciloscópio funcionando, com o carro em condições de viagem normal, a velocidade cruzeiro, 80 km por hora. Então, ele vai habilitar o duto de entrada inferior, aí ele vai ter a situação de o máximo enchimento do cilindro, tá? Aqui é plena potência, tá? Então, ela vai habilitar todas as estratégias conforme for a montadora, porque tem montadora que usa sensor MAF, tem montadora que usa sensor MAP. Ela vai cruzar isso aí, vai determinar a melhor faixa de pressão para o carro ter a melhor injeção e a melhor queima também. O resto do processo continua tudo igual, não tem muita diferença. Aí ela vai jogar a mistura na câmara, vai queimar. Mas aqui é plena potência, tá? Acima de 60% de carga do motor, 70% de carga do motor, que ela vai habilitar essa situação aqui, tá? Então, essa aqui é uma das fases, são as 3 fases de correção que tem. Aí, dentro dessas fases de correção, eu vou habilitar mais um documento aqui. Aí, dentro dessas fases de correção, ela vai promover a melhor situação possível de trabalho do motor.